Bom, vamos para mais uma revisão de CleanCheck. Esse é o plano de tratamento número 1. Nós solicitamos aqui, prescrevendo para a Invisalign o que gostaríamos de fazer. É uma paciente que vem de um retratamento, ela me procurou há tempos, ela quer fazer esse tratamento e a queixa principal dela são esses dentes para frente. Ela acha os dentes dela muito grandes e muito para frente. Né? Uma paciente que vem de um tratamento, de um retratamento, na verdade, um tratamento ortodôntico anterior com extração de premolares inferiores. Né? Um perfil que hoje não nos permite extrair premolar superior, e ela contempla uma relação de classe 2, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, o que dificulta um pouco a condução do caso em função do perfil que ela apresenta para a gente hoje. Tá? Então, o paciente está ciente das limitações, da necessidade que nós temos de finalizar ainda em classe 2, porque não conseguiremos corrigir, está ciente disso, né? E diante dessa situação, vamos, entre aspas, atacar aqui a queixa principal dela, que é esses dentes muito grandes e muito para frente. Tá? Mas vamos aceitar a finalização em classe 2 dos caninos. A primeira coisa que a gente faz é avaliar se aquilo que nós prescrevemos está contemplado aqui no CleanCheck, né? Então veja lá, ó, a gente escreveu para o arco superior expansão dos dentes posteriores com rotação mesial alt dos dentes 26 e 16. Veja que ele está fazendo, mas ele faz primeiro a expansão, com uma leve rotação dos dentes, ó, principalmente o 26, ele faz primeiro a expansão e depois ele faz a rotação desse dente mesial alt. Tá? Então nós vamos solicitar que isso aconteça ao mesmo tempo para que a gente tenha uma eficiência na expansão. Acho que podemos abrir um pouco mais a expansão do lado esquerdo, claro que a gente vai avaliar isso com o arco inferior também, né, para que a gente não crie diastemas também no arco inferior, porque se a gente expande o superior, a gente também necessitará expansão do arco inferior para coordenar os arcos. Então, primeiro a gente precisa avaliar se isso não vai gerar diastemas no arco inferior, mas a princípio podemos expandir um pouquinho mais esse lado esquerdo aqui. Uma situação que eu vejo aqui de cara nesse momento é a quantidade que temos de IPR no arco superior, quase 0,5, quase meio milímetro em praticamente todos os dentes do arco superior. Isso me incomoda em primeiro momento, mas entendo também que isso vai de encontro com a necessidade que nós temos aqui de espaço na região posterior e na região anterior para a gente fazer a melhora do overjet aqui, que é a queixa principal da paciente. Então, talvez esse 1,5 mm na região anterior seja bom para diminuir o tamanho dos dentes, especialmente o dente 21. E os IPRs, os desgastes na região posterior, na tentativa de chegar o canino mais próximo da classe 1 possível, para que ela faça, a gente termine pelo menos com uma guia ativa aqui no arco superior. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a rotação mesial alt dos dentes 13 e 23, somente depois de finalizar a expansão dos dentes posteriores. Estagiamento para que não tenha colisão nessa região. Veja lá que ele começa realmente a rodar a mesial alt após a expansão do arco. Aqui, ó, a gente percebe que aqui a gente cria espaço e aqui a gente cria espaço depois da expansão para então esse dente rodar com o espaço distal suficiente para que ele chegue ali. Ele poderia até ter jogado um pouquinho mais para distal antes de fazer essa rotação, né, aproveitando o diastema criado aqui, trazer esses dentes um pouquinho mais para trás para depois fazer a rotação mesial in. Vamos solicitar essa modificação. Terceiro ponto é fazer IPR torque lingual de coroa dos dentes anteriores, 11, 12, 21 e 22, ao mesmo tempo que expande os dentes posteriores. São movimentos sinérgicos, né, que a gente chama, acontecem ao mesmo tempo a expansão dos dentes posteriores e o torque lingual de coroa dos dentes anteriores. Detalhe que eu solicitei para não permitir contato
com arco antagonista nessa região. É difícil porque ela tem um overjet considerável. Não movimentar os dentes 17 e 27, melhorar a relação antero-posterior de canino dos dois lados, direito e esquerdo, fazer IPR posterior se necessário, e deixei claro ao técnico que eu aceito terminar em classe 2, já que a gente não vai extrair dente no arco superior. Para o arco inferior, expandir os dentes posteriores, acompanhando os superiores, coordenando o arco, né? Corrigir a curva de Spee com intrusão dos dentes anteriores e extrusão dos dentes posteriores. Vamos ver se isso está acontecendo. Ela tem uma curva de Spee acentuada aqui no arco inferior. Então, ao mesmo tempo que ele está extruindo os dentes posteriores, ele está intruindo os anteriores, ok? Seguindo a orientação. Não movimentar dente 37 e 47, mantendo a relação inicial que eu tenho desses dois dentes. Não há necessidade de modificar. E ali a gente ganha um ponto de apoio, né? Para a gente fazer a expansão do arco posterior, na região posterior e a correção da classe 2, parcial. Não movimentar o 3747 e remover virtualmente a contenção fixa inferior. A paciente tinha aqui contenções inferiores, né? Contenção inferior fixa, então pedi que removesse virtualmente para que isso não atrapalhasse a movimentação. Então, observando que ele seguiu todas as orientações sugeridas por mim, tá? A gente vai para algumas modificações que a gente julga importante. Por exemplo, esse elástico de classe 2, se a gente observar na tabela de movimentos, a gente tem, no dente 26, por exemplo, uma translação mesodistal para o dente 26 de 0,4. Cadê? Translação mesodistal, 0,4 para mesial, né? Então, quando a gente vai lá para o canino, a gente observa 1 milímetro distal, primeiro pré 0,8 distal e o segundo pré 0,2. Tá? Então, sendo assim, não acho necessário, não vejo necessidade da mecânica de classe 2 para essa correção, já que eu não tenho distalização em nenhum dos dois lados, nem direito nem esquerdo, apenas retração anterior, o movimento distal dos caninos como maior movimento distal dos caninos e primeiros premolares, mas atingindo um máximo de 1 milímetro. Então, vou optar por remover a mecânica de classe 2 e ganhar mais plástico abraçando o dente. Esse é o primeiro ponto. Então, vamos aqui, clicar em modificar o plano 1. Ele abre para a gente o controle 3D e a gente vai marcar recurso e remover a mecânica de classe 2 no primeiro momento. Ok? Removendo a mecânica, o recorte para botão, gosto de colocar um attachment retangular horizontal nos primeiros molares inferiores. Aumento para 4 milímetros o tamanho desse attachment, para a gente ganhar um pouco de retenção no arco posterior. Vamos fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Removo aqui os recortes e vou acrescentar um attachment retangular horizontal, trazê-lo para o meio da coroa e aumentar para 4 milímetros. A gente ganha assim retenção para o plástico na região posterior aqui nesse molar. Outra coisa que eu observei, que ela tinha uma angulação dos caninos mais distal no momento inicial, na tentativa de buscar uma relação de classe 1. E aí, se a gente observar aqui, para o dente 23, por exemplo, ele angula o dente para mesial em 3 graus, né? Desculpa aqui, aqui rotação e aqui angulação. Ele angula para 3 graus mesial. Eu não quero, já que a gente busca a relação de classe 1. O mínimo que eu posso fazer aqui é não angular esse dente para mesial, para a gente tentar que ele se aproxime aqui de uma relação de classe 1. O 0 nos dois lados. Veja que ele está com 4,4. Eu marco aqui, clico no 0, ele modifica a angulação para 0, não uma angulação mesial como ele estava propondo. Tá? Assim, também, se a gente observar, estão os premolares. Veja esse dente aqui, como é que ele está com 9 graus de angulação mesial. Tá? Então, isso, veja aqui nessa relação, eu vou zerar essa angulação.
Eu quero que esse dente vá para trás, mas ele não tem necessidade de angular a coroa para mesial. Então, vou zerar aqui as angulações posteriores. Veja que eu tenho 3 graus para distal desse dente aqui, ok. E aqui, suavemente, depois eu vou fazer pequenas correções. Veja que ele diminuiu o desgaste aqui para 0,4, quando eu tirei a angulação. Vamos ver do lado de lá. Se a gente tem 11 graus de angulação mesial, eu não quero, eu vou zerar essa angulação, diminuiu aqui o desgaste. Eu posso depois acrescentar, se eu achar necessário. Esse dente está com angulação distal. Aos poucos eu posso ir corrigindo isso, ok? Outro ponto que eu posso realizar aqui é o que a gente chama de dividir a conta, né? Trazer o arco, o quadrante, nesse caso o quadrante 3, do lado esquerdo da paciente, um pouquinho para frente, para que a gente tente uma relação de premolares aqui melhor. Veja que a gente já tem quase uma relação de classe 3 de molar. Então, eu tenho que fazer a mesialização, mas eu não gostaria de chegar a esse molar mais para frente. Tá? Então, o que a gente pode fazer para jogar os caninos mais para a região anterior, sem alterar muito a posição do molar? A gente vai trabalhar o torque dos dentes anteriores e inferiores. Vamos ver o que a gente consegue fazer em relação ao torque. Vou tirar o IPR para facilitar a visualização. E vamos visualizar o arco inferior para a gente ver se consegue fazer um torque, dar um torque vestibular dos dentes anteriores, ó, iniciando aqui pelos canino não, mas os incisivos, os 4 incisivos, um leve torque vestibular de coroa, e aí nós vamos fazer um leve torque nos caninos também, para que a gente melhore o overjet, jogando o canino um pouquinho mais para a região anterior. Ó. Veja aqui a relação que eu tinha inicial e uma relação melhor, quase não de classe 1, mas com uma boa previsão de guia, uma vez que o canino inferior, vamos tirar o attachment aqui, o canino inferior encontra-se aqui perto da coroa, a palatina do canino superior. Então, a gente vai testar isso em boca, né? Uma outra dica que eu dou é exportar ao final do clean check o STL final, levar para um articulador virtual e fazer os movimentos de lateralidade, simulando aqui a guia, né? Para ver se a gente consegue uma guia canina aqui. Ó, originalmente, agora a gente chega um pouco para trás, melhora um pouquinho a relação de dois, buscando pelo menos a guia canina aqui dos dois lados. Outra coisa que me incomodou um pouquinho, e que é uma novidade da Line, são essas as zonas de pressão que o próprio plástico vai fazer ao dente sem o attachment, né? Se a gente marcar esse dente aqui, a gente vê que ele tem aqui, por exemplo, modifiquei aqui, desculpa. Ele tem uma rotação e uma angulação de 7 graus para mesial, sem a presença de um attachment. Tá? Isso ainda, veja que no início esse dente está bastante angulado aqui para distal, ele vai sofrer uma angulação de 7 graus para mesial, com uma rotação, vamos ver aqui, uma rotação de 3 graus, ó, mesial in. Então, ao mesmo tempo que ele está angulando para mesial, ele está rotacionando a mesial para dentro. Tá? E esse é um movimento que sem attachment e intruindo 1.2. Esse é um movimento que sem attachment me incomoda um pouco, mas a gente tem tentado confiar um pouquinho nos protocolos e nas evoluções que a Line tem proposto. Então eu vou aceitar essa zona de pressão aqui, com a ausência do attachment. No outro incisivo, no 22, a gente vê que a gente já não tem uma angulação tão grande. Ó. Então, não há problema não ter attachment. Essa rotação, não preciso de attachment para rodar. Ele está fazendo 1.6 de intrusão com rotação. Okay? Se a gente tivesse extrusão e rotação, talvez eu optasse por um attachment aqui em faixa. Mas como ele está fazendo intrusão, ó, veja que ele melhora a angulação com intrusão da coroa. Isso
não é necessário um attachment. Bom, a princípio, seriam essas as modificações propostas. Vamos dar um update para a gente visualizar o que mudou. E aí, olha, para nossa surpresa, na volta, né, o update, a gente tem essa situação modificando de 21 alinhadores para 13 alinhadores ativos. Isso não é tido por mim como uma vantagem, não é isso. É que como a gente tirou os movimentos mais difíceis de angulação de premolar, de rotações, a gente elimina quantidade de alinhadores para fazer um movimento solicitado. Né? Veja aqui que ele automaticamente, como é a minha preferência clínica, ele inclui os bite ramps a partir de 1,5 mm. Veja que ele faz isso a partir de um determinado alinhador, aqui é o alinhador número 5, porque até então a gente não tinha overjet para isso. Ele coloca a partir do alinhador número 5, de 1,5 mm de intrusão, ele coloca os bite ramps para ajudar a corrigir a curva de spin inferior. Essa foi uma das mudanças que aconteceu. Vejo uma melhora na relação de classe 2 do canino, ó. Vejo uma melhora na queixa principal da paciente, que é os dentes para frente, especialmente o torque dos incisivos laterais. E vou tirar os attachments para a gente visualizar. Opa, desculpa. Vejo como melhora a angulação dos dentes anteriores também, ó. Tanto dos centrais quanto dos laterais. Tá? Os caninos rodam a distal in, tá? Para a gente conseguir aproximar a coroa, a palatina dos caninos superiores da palatina da vestibular dos inferiores, na tentativa de buscar a guia. Ele segmenta o movimento, né? Ele faz aqui, ó, a expansão do arco. Ó. Vamos estagiar melhor isso aqui, né? Veja que ele está fazendo a rotação do canino ao mesmo tempo que expande a distal dos caninos, ó, indo para cima aqui dos premolares. Então nós vamos solicitar que faça o estagiamento, e isso a gente vai escrever, porque não é possível fazer essa modificação. Então nós vamos escrever que é para iniciar, por favor, iniciar a rotação dos dentes 1.3 e 2.3 distal in apenas depois de expandir os dentes posteriores. Aqui a gente escreve assim, ó, colisão 0 entre 1.3 e 1.4 e entre 2.3 e 2.4. Para ele entender que ele só vai começar a rodar esses dentes na distal quando ele fizer um pouquinho da expansão dos dentes posteriores. Veja que aqui ele melhora a expansão com a rotação mesial out, fazendo ao mesmo tempo. E lá na frente, como um movimento cinético da expansão, é o torque lingual dos dentes anteriores. Isso é favorável. Ok? Aqui nessa modificação da colisão que nós fizemos, deixa eu voltar o IPR aqui, se a gente observar bem, a gente tem aqui, ó, o IPR acontecendo no estágio 2. Tá? Como é um IPR que será necessário, de qualquer maneira, para a gente melhorar a relação de classe 2, até não teria colisão nessa área, uma vez que a gente vai fazer aqui o IPR de 0.4. Tá? Então, aqui e aqui também, ó, de 0.4. Tá? Mas talvez com o estagiamento, ele atrase um pouquinho a execução do IPR aqui na distal do canino, esperando que a expansão crie um diastema entre o 14 e o 13 e o 24 e 23, e aí ele atrasa um pouquinho a feitura dos IPRs nessa área aqui. Então, a forma com que a gente estagia modifica talvez o momento do IPR acontecer.
Tá? Eu vou solicitar apenas essa modificação, eu vejo um clean check até razoavelmente bom dentro da expectativa da paciente. A minha intenção não é fazer esse clean check com apenas 13, nós estamos aqui com moderate, mas eu vou solicitar primeiro essa modificação, esse estagiamento, vou deixar voltar, e após o plano de tratamento 3, após de avaliar o plano de tratamento 3, se tiver tudo ok, então eu solicitarei para fazer o clean check com 26 alinhadores, para que isso tudo aconteça de forma bem previsível, já que a gente vai dobrar o número de alinhadores. Tá? O paciente já sabe que nós vamos até 26, então a gente aumenta a quantidade de alinhadores para tornar o clean check mais previsível. Ok? Então essa foi mais uma revisão de clean check, um caso bastante desafiador, mas que a gente está entendendo aqui que está bem dentro do que a paciente está buscando, mediante as limitações que a gente tem do caso.